Iniciando mais análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje eu vou utilizar o PolaFip para fazer minha análise sobre o Flamengo. Vamos à primeira notícia hoje. Peço um pouquinho de desculpa, estou um pouquinho gripado. Vamos à primeira notícia de hoje do PolaFip para a gente fazer análise. Gabriel Jesus prioriza Arsenal e esfria interesses do Flamengo. Gabriel Jesus é um baita centroavante, encaixaria muito bem no Flamengo, é um jogador veloz, sabe muito bem prender a bola, sabe cair pelas pontas. É um jogador que encaixaria muito bem, mas tendo o modelo Pedro, colocar como modelo Pedro, porque o Pedro é um 9, você tinha que trazer outro centroavante de força de tentar para você o pivô e assim ter uma consistência no estilo de jogo. Mas também é válido você ter uma mudança no estilo, colocando Pedro e Gabriel Jesus ali um próximo do outro. Mas eu vejo a ideia de ter dois jogadores do mesmo nível, com a mesma qualidade. Pedro e um outro 9 para fazer o pivô, para fazer a movimentação que o Pedro faz. Vamos ver, interesse, o BAP falou muito bem. Quem está acompanhou o programa que ele fez na TV Flamengo, viu as ideias dele, falou que não vai investir aquilo que não tem, vai devagarinho, vai consultando, vai vendo a possibilidade, se tem interesse, se não tem interesse. E é assim que ele falou que vai trabalhar no Flamengo. Não vai fazer loucuras para quebrar o Flamengo, vai fazer de acordo com aquilo que cabe. Então vamos ver, vamos ter cuidado em relação às contratações. Outra notícia: Salah e Luiz Henrique trava interesses do Flamengo. Caiu na mesma questão do Gabriel Jesus. O Salah é muito alto, então depende mais do jogador. A vinda do Paquetá resumiu no QI do Paquetá. O Flamengo não pode fazer mais do que. Não pode dar mais do que o que é dentro do seu orçamento. Então depende muito do QI do jogador. Luiz Henrique teve aquele ano que veio para o Botafogo, o Flamengo tinha interesse nele, ele queria voltou para o Botafogo com um olhar já de retornar à Europa. Tem outros nomes para jogar ali na mesma função do Luiz Henrique, ponta habilidoso que passa para cima. Saravia, do Manchester City, é um jogador que tem mesmo nível. Rafinha, que está na seleção brasileira, que é do Barcelona, também tem uma característica semelhante, pega a bola, vai para cima, faz 1 contra 1. Entre outros nomes que o Flamengo procurando, buscando no mercado, talvez encontre esse jogador que é ponta e sabe muito bem, vai ser 1 contra 1, tá velocidade, tem um chute de média distância, cria jogada do Flamengo. Então vamos ter cautela. O Flamengo já vai a contratação agora no meio do ano, então até lá também muitos nomes vão circular o Flamengo, então vamos com calma. O Flamengo não deve contratar ninguém agora de imediato, vai esperar para da Copa para ali tratar esses assuntos sobre cada atleta. Outra notícia do Flamengo: Gonçalo Prata decide deixar o Flamengo. Por isso eu preocupo o Luiz Henrique, tornou um forte. Prata é um jogador assim, muito bom, mas assim, pelas notícias que eu leio, nem por a minha opinião, as notícias que eu li, que ele quer sair, pode sair à noitada, pode sair. Mas ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem que ele está mandando uma menina aqui do Brasil, então não creio que ele vai querer sair do Flamengo. Acho que ele mesmo tem que refazer seu futebol, entender. Mas aí depende do treinador, das conversas, do comportamento dele. Mas vamos com calma. Acho que o Prata, vamos esperar até a metade do ano para ver o que ele decide ou não sobre o Flamengo. Então vamos ter paciência. Agora quando não tem jogo do Flamengo, é muita ideia, rola ao mesmo tempo. Então a gente tem que analisar com calma, paciência, não cobrar ninguém e ver o que vai acontecer no meio do ano. Acho que a diretoria já está trabalhando nos assuntos delas.
Vamos para mais notícia. Pulgar pode deixar o Flamengo? Perdão, repetindo, estou meio gripado. Pulgar pode deixar o Flamengo? Agentes monitora ofertas. Volante tem multa reduzida a partir do meio do ano e futuro passa a ser observado de perto. Pulgar é um grande jogador, a porta está sempre aberta para saída ou entrada de jogadores. Depende muito do que dele, do amar dele, da paixão que ele quer, da busca dele, se é um salário melhor, se é uma coisa melhor. Eu creio que o Flamengo hoje não deve nada a ninguém em questão de estrutura, de salário e infraestrutura. Então, se o jogador quiser sair, um jogador como o Pulgar, que é um cara amado pela torcida, é a escolha dele. Então a gente tem que respeitar. E o Flamengo está aí no mercado para contratar jogador. O Flamengo não nega que pode ir no mercado a qualquer momento, pode trazer grandes jogadores. E a diretoria já está trabalhando em nomes e vendo as possibilidades para trazer para o elenco do Flamengo. E também há jogadores que tá planejando sua vida fora do Flamengo. Então no meio do ano ele vai ajustar essa questão de quem fica, quem sai. Mas como falei, essa semana que não tem jogo do Flamengo, é muita especulação, muita coisa falando. Vamos ver o que vai realmente acontecer ou não. Palmeiras recua e o Flamengo fica na boa para contratar Luiz Henrique. A diretoria aproveitou a pausa da data FIFA para mapear o mercado em busca de reforços e se vê próximos de Luiz Henrique. Como falei, o salário na matéria de cima trabalha, é um jogador que tem potencial, tem qualidade, não vou ficar muito reforçando isso. Flamengo e Palmeiras disputam Luciano Juba do Bahia. Lateral do Bahia vive boa fase e via alvo para reforçar setores carentes nos dois clubes. Se não me engano, ele é lateral esquerdo. Então, o Flamengo está ali buscando, pelo jeito, já vou falar do Matheus Bitu, um lateral esquerdo. Eu não vejo se esse jogador vai vir vestir a camisa vai dar certo. Acho que o jogador tem que ser cascudo, tem que ser seleção, tem que ter uma boa rodagem para assumir aquela lateral esquerda do Flamengo, que depois do peso do Felipe Luiz e Alexandre, mostra que é jogador de qualidade. O Flamengo tinha o Fina, tem o Ayrton Lucas ainda, o Fina foi emprestado e o Ayrton Lucas ficou, mas com essa possível, já foi uma matéria antiga que eu li, que é uma possível saída dele. Então, o Flamengo vai ter que ir atrás de outro lateral esquerda. Eu não vejo esses cantos de nome como Matheus Bitu e Luciano Juba como jogadores de Flamengo. Acho que o Flamengo vai apostar, está tendo o Alexandre, apostar em um outro lateral mais novo para ver se adapta ou não. Vamos ver, alguns jogadores estão certos, outros não estão certos. Mais notícia. Postagem do Flamengo com montagem de ciclo foi essa nação. Publicação do perfil oficial do Flamengo no X com o maior ídolo não foi bem aceita e acabou sendo apagada após viralizar nas redes. Tem que tomar muito cuidado com as imagens. A torcida, pelo menos essa torcida de internet, é uma torcida que cobra muito. Aquele cara que não tem a vida estável e feita de futebol como um escape para relaxamento. Então não cobra muito, mas analisa pouco. Então a gente tem que ter cuidado, a gente que trabalha na internet, pessoas que acessam o meu site, para fazer uma análise mais concreta sobre cada assunto e não se levar pela paixão, porque tem muito antes em cima da gente, posando a gente. Então a gente tem que saber muito bem lidar com o assunto Flamengo para não cair na pilha dos antes. Léo Pereira revela com Marquinhos pode Flamengo faz PSG no Mundial. Zagueiro foi titular durante os 120 minutos da dramática final do último Intercontinental
ter clubes vencidos pelo Paris Saint-Germain. Os dois times devem chance, né, nessa final entre Flamengo e Paris Saint-Germain de vencer o jogo, durante o jogo. Mas nos pênaltis resolveu, o Paris Saint-Germain saiu bem. Lembrando o jogo, o Liverpool, o Flamengo já levou para a prorrogação. Na outra Libertadores, o Flamengo ganhou, não passou das fases de grupo lá. E nessa, o Flamengo chegou nos pênaltis. Então, o Flamengo, você vê que está uma crescente evolução, questão de detalhes, para que o Flamengo consiga esse título de campeão intercontinental, que eu, na minha opinião, é o último que falta assim, para fechar essa geração, focado no Arrascaeta e Bruno Henrique. O resto só saiu tudo, só ficou Arrascaeta e Bruno Henrique, para fechar de vez esse caixão dessa geração aí de 2019. Adversário do Flamengo passa por mutante antes da estreia. Adversário do Flamengo no Libertadores enfrenta instabilidade às vésperas da estreia após ficar sem treinador, o que pode influenciar. Vamos com calma, esses times aí, quando muda treinador, eles vêm mais forte, vêm mais aguerrido. Então o Flamengo tem que estar muito atento, não cair nesse negócio, é time mais fraco. O Flamengo é top da América, não cai nessa pilha. Joga futebol sério, fora de casa. Eu só vou fazer uma retranca ali, conseguir 1-0. Dentro de casa, aí sim, você joga o time pra cima pra meter uma goleada. Mas fora de casa, retranca, faz um futebol mais lento, não cai tanto na pilha desses adversários, principalmente no aspecto Libertadores. Vamos ver se tem mais alguma aqui para fechar. Essa aqui é interessante. Embaixo, no Flamengo, Cebolinha entra na mira do Cruzeiro. Apesar da janela sendo fechada, o Flamengo olha com atenção para o mercado da bola no meio do ano. É isso aí, o Flamengo tem que poder tirar aquisição. Pode até ser, a Cebolinha já deixou claro ali contra o jogo contra o Madureira, se não me engano, ou contra o Botafogo, na semifinal do Carioca, que no final do ano deixa o Flamengo. Tem muita conversa, muito papo ainda para rolar, como falei, o Flamengo não está jogando e está cheio de especulações, mas Cebolinha já deixou entender que na primeira oportunidade pode deixar o Flamengo. Zero um pontinho, encaixaria bem, depende só dele e o Flamengo investiu uma boa grana nele. Vamos ver como vai ficar essa questão. E é isso aí, vou entrar nessas outras matérias aqui não, que é meio que repetitivo ou sem muito argumento de opinião. Lembrando vocês, usei o PolaFip, se quiser ler a reportagem toda, se informar melhor, criar sua própria opinião, entre no site, lê, ali está um trabalho jornalístico, alguém trabalhou. O que eu forneço aqui no meu canal é uma análise sobre o Flamengo, que eu penso, que eu acho, e tento ali trazer vocês esse pensamento mais aberto, não um pensamento fechado. No meu pensamento, minhas ideias, e vamos ver o que acontece. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.